Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder algumas interessantes questões de Micaela, que escreveu perguntando sobre erros históricos em fontes antigas. Como é que os autores bíblicos podem ter errado fatos históricos de seu próprio tempo, sendo que eles estavam vivendo naquela mesma época? E como que os especialistas hoje, que estão vivendo cerca de 2 a 3 mil anos depois desses eventos, podem afirmar com certeza que existem erros históricos nessas fontes? Não seria uma prepotência por parte dos pesquisadores? E a resposta para estas questões é que não é uma questão de prepotência, muito pelo contrário. O pesquisador honesto ele precisa sempre ter consciência a respeito das suas próprias limitações. No entanto, quando nós pensamos com o devido cuidado a respeito de como que os livros da Bíblia foram produzidos, assim como ocorre também com diversas outras fontes antigas, e também sobre como que os pesquisadores fazem para identificar os possíveis erros históricos nessas fontes, essas questões acabam se tornando mais simples de serem respondidas. O primeiro ponto é que a maioria dos autores bíblicos, na verdade, não escreveram no momento dos eventos em que eles estão narrando. Por exemplo, embora a autoria do Pentateuco seja tradicionalmente atribuída a Moisés, na verdade, quando nós examinamos com cuidado os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é possível nós identificarmos determinados estilos literários que foram desenvolvidos em diferentes épocas da história da religião de Israel. E este conjunto do Pentateuco, que também é denominado como Torá no judaísmo, ele só foi concluído após o exílio babilônico. Então, quando nós estamos lendo, por exemplo, as narrativas a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ou então sobre o êxodo do Egito, nós, na verdade, estamos diante de textos que foram desenvolvidos cerca de 1000 a 1500 anos após essas histórias ali narradas. E em menor escala, isto também é o que ocorre com outros escritos que fazem parte da Bíblia, como é o caso, por exemplo, dos Evangelhos do Novo Testamento, que foram escritos cerca de 40 a 70 anos após os eventos relacionados a Jesus. Embora os Evangelhos eles recebam tradicionalmente o nome dos apóstolos, na verdade, eles são documentos anônimos que possuem algumas décadas de reelaboração e transmissão verbal e que foram produzidos em uma língua diferente da de Jesus e em locais diferentes daquele em que Jesus viveu, porque enquanto Jesus falava aramaico e vivia na terra de Israel, todos os evangelhos foram escritos em grego e provavelmente produzidos em locais como Roma e Antioquia, e ainda por pessoas que não conheceram Jesus pessoalmente. E mesmo havendo alguma proximidade com testemunhas oculares, é sempre necessário nós tomarmos o devido cuidado, porque a mente humana, a nossa mente mesmo, ela relabora os eventos do passado constantemente. Sendo por isso até mesmo que quando nós olhamos, por exemplo, para fotografias de nossa infância, juventude, quando nós já temos uma maioridade, é fácil nós identificarmos coisas que são diferentes daquilo que nós imaginávamos, porque a nossa mente está realmente trabalhando constantemente nessas lembranças. Então os pesquisadores eles não podem ser ingênuos em entender que tudo o que está escrito nos documentos bíblicos, assim como ocorre também com todas as outras diversas fontes antigas, eles são uma descrição necessariamente factual a respeito do passado. Porque em grande parte dos casos existe uma longa história de transmissão e reelaboração verbal de boca em boca para muitas e diferentes pessoas ao longo da história, antes então dessas histórias serem finalmente postas em forma escrita. E além disso também um segundo ponto importante é que a pesquisa histórica ela é necessariamente uma atividade multidisciplinar, que envolve uma análise minuciosa do próprio documento que nós estamos examinando e comparando as informações desse documento com todos os outros documentos antigos que nós temos à nossa disposição, junto também com todas as descobertas arqueológicas que já foram realizadas, e somando também com quaisquer outras ciências que podem contribuir para o nosso entendimento a respeito de como era o mundo na antiguidade ou no período histórico que nós estamos ali observando e examinando. Então, embora exista realmente uma distância de 2 a 3 mil anos dos eventos ali narrados, através do cruzamento dessas informações, é possível nós conseguirmos uma visão de mundo que pode ser ainda mais abrangente do que as próprias pessoas que viviam naquela época. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 5, verso 19, nós encontramos a informação de que desceram um paralítico diante de Jesus através das telhas. No entanto, naquela época, as casas da terra de Israel, elas não possuíam telhas. Isso significa que Lucas escreveu com base naquilo que ele observava em sua própria cultura greco-romana, que possuía casas com telhas, mas que não era a realidade da cultura da terra de Israel. Ainda também um outro exemplo que nós encontramos ali em Lucas. Em Lucas, no capítulo 2, verso 1 a 7, nós encontramos a informação de que houve um censo de todo o mundo habitado, enquanto Quirino era governador da Síria, em que ali todas as pessoas tinham então que ir à cidade de seus ancestrais para participar desse recenseamento, sendo por isso que Jesus teria nascido em Belém, que seria a cidade de Davi.
No entanto, esta informação ela possui diversos problemas históricos. O primeiro é que não existe nenhuma fonte histórica que mencione que houve um censo de todo o mundo romano. O segundo também é que não existe nenhuma fonte antiga que mencione um censo romano em que as pessoas tinham que retornar à terra de seus ancestrais tribais. Os censos eram sempre realizados na própria cidade em que a pessoa vivia, que nesse caso seria Nazaré, ou então no distrito fiscal mais próximo, que seria no caso ali a cidade de Séforas. Ainda um terceiro ponto é que José não era obrigado a levar a sua esposa grávida, porque os censos eram feitos através da representação dos chefes de família. O quarto problema é que Jesus teria nascido nos tempos do rei Herodes, que era conhecido como um rei aliado de Roma. E pela lei romana, era proibido haver uma interferência imperial na forma de censo no território de Herodes. E ainda um quinto problema é que Quirino foi nomeado governador da Síria somente no ano 6 da Era Comum, quando já fazia cerca de 10 anos que o rei Herodes estava morto, que ele morreu ali por volta do ano 4 antes da Era Comum, quando realmente ocorreu um censo, então, entre os anos de 6 a 7, que é até mesmo conhecido por Flávio Josefo, o censo de Quirino dos anos 6 e 7 da Era Comum. Então isso significa que ou o escritor do Evangelho de Lucas ele estava mal informado a respeito dos eventos que ocorreram cerca de 70 anos antes de ele escrever o seu Evangelho, ou então que ele simplesmente modificou essa história para se encaixar em seus propósitos teológicos, na tentativa de defender a ideia de que Jesus seria o Messias prometido pelos profetas e teria de então nascer na cidade de Belém. Então, em resumo, é basicamente dessa forma que os historiadores tentam identificar a existência de erros em fontes antigas, compreendendo cuidadosamente como que esses documentos foram desenvolvidos e comparando a informação desses documentos com as informações disponíveis em todos os outros documentos da antiguidade, em todas as outras ciências que podem corroborar em favor de nós compreendermos melhor aquele período histórico. É um trabalho que envolve realmente muita pesquisa, um diálogo com diversas disciplinas, é um trabalho multidisciplinar e que sempre deve ser realizado com criticidade e também com consciência de suas próprias limitações. Então, ele não é um trabalho de forma alguma que envolve uma prepotência por parte dos pesquisadores, muito pelo contrário, é um trabalho que exige bastante humildade quando se está realizando a pesquisa. Com isto, eu espero ter respondido a estas interessantes questões de Micaela, e para aqueles que têm outras dúvidas ou então queiram levantar sugestões de tema, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo, nos comentários aqui do YouTube. Para aqueles que gostaram de mais desse vídeo da série Professor Responde aqui do canal, eu convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.